Agora nós vamos falar sobre desidratação no verão. Você sabia que a desidratação ela pode acontecer em todas as idades? Jovens, adultos, idosos, crianças. Devemos estar assim bem atentos aos sintomas para a gente saber como agir, o que fazer. Para dar dicas de como evitar a desidratação, eu recebo agora o Dr. Gustavo, que é clínico geral. Tudo bem? Médico, clínico geral, tudo certo? Boa tarde, Flávia, tudo bem? A desidratação, como que ela acontece? O que acontece? Em que sinais a gente pode perceber? Não estou legal. Então, o nosso organismo ele é muito mais composto de água do que de outras substâncias. Um adulto tem em torno de 65% da composição do corpo dele de água. À medida que a gente envelhece, essa quantidade de água diminui naturalmente e as crianças têm mais quantidade de água do que os adultos. Então, a água é essencial para o organismo, ela participa de todas as reações químicas do organismo e compõe o organismo numa grande quantidade. Então, a desidratação ela afeta todas essas funções, né? Como que a gente percebe normalmente a desidratação? A desidratação ela vai se dividir em graus. Ela pode ser uma desidratação leve, moderada ou grave. As desidratações leves e moderadas, a gente vai perceber pela diminuição da saliva, a boca começa a ficar seca, diminui a quantidade de produção de lágrimas, a gente vai produzir menos xixi, menos suor. Muda a cor do xixi também? O xixi vai ficando mais concentrado, que a gente diz, ele vai ficando um amarelo mais escuro, mais alaranjado. Que o ideal é que ele fique bem branquinho, né? O xixi claro é um sinal de que você está bem hidratado. Normalmente, na grande maioria das vezes, ele significa que você está bem hidratado com uma quantidade ideal de água no organismo. Então, a urina é uma das formas. E nas formas mais graves, aí a desidratação pode começar a dar alteração do nível de consciência, você pode ficar sonolento, confusão mental, dificuldade de raciocínio, alterações de pressão, desmaios e pode levar mesmo até falência de órgãos, ao coma e à morte nos casos mais graves associados daí, que normalmente não são só por falta de ingesta, tem outras doenças, casos associados e clínicas associadas que vão levar daí essa desidratação mais grave. Eu disse ali no começo que a desidratação ela atinge criança, adulto, idoso, mas o que o doutor atende mais assim nessa época? Nessa época, em função dos quadros de infecção intestinal, né, que são mais comuns, nós atendemos o público em geral. Mas os casos mais graves que chegam ao hospital normalmente estão associados a crianças e idosos, né? Não só porque eles são mais suscetíveis à desidratação, o idoso, como eu já falei, ele tem menos água no organismo, então perder líquido para ele é mais suscetível, e a criança por ter uma saúde normalmente mais frágil também, mas também porque o idoso e as crianças nos extremos menores de idade, principalmente até os 5 anos, eles muitas vezes esquecem de tomar água e não se hidratam direito. A criança porque está brincando e o idoso por uma série de outras restrições. Muitas vezes tem restrição de locomoção, tem os idosos que têm as demências, Alzheimer e outras doenças associadas e que eles não estão lembrando. Então é importante estar sempre lembrando e oferecendo água para os idosos e para as crianças para que eles possam estar ingerindo quantidade suficiente. Além da água, que alimentos a gente pode consumir assim para colaborar com a hidratação do nosso corpo? Vários alimentos. Melancia eu já sei, né? Porque a melancia você olha para ela já dá para já dá para ver, né? Quase todas as frutas elas têm grande composição de água, umas mais e outras menos, mas as frutas são bons alimentos para se manter hidratado, né? E os legumes e verduras também têm concentrações de água, cenoura, o tomate, rabanete, enfim, vários alimentos, legumes, verduras e frutas. Água de coco é legal também, doutor? Água de coco é excelente para a hidratação, porque ela também não contém só água, ela contém sódio, ela contém eletrólitos e a gente perde os eletrólitos também no suor, na respiração, na urina, na lágrima. Então é importante repor esses eletrólitos também, principalmente o sódio e o potássio. E a água de coco ela contém sódio e potássio, então ela hidrata muito bem. Mas quando a gente fala da água de coco, é a água de coco mesmo, não a água de coco de caixinha, né? É água de coco mesmo. Apesar de que tem águas de coco de caixinha que são a própria água de coco que é retirada. Como que a gente faz para identificar? Eles vêm identificados normalmente que ali é composição 100% de água de coco, né? Que não tem nenhum conservante, que não tem adição de açúcares e de outras coisas. Então essas pode ser também. É importante então a gente ficar atento nessa época à questão da criança quando começa com aquele quadro de infecção, com vômito, com diarreia. Qual que é o limite para a gente procurar o médico? Porque muitas vezes acontece, a gente acaba achando que não é grave. Começa hidratando em casa e vamos deixar passar um dia, 2. Qual que é o tempo certo? O preconizado é sempre, primeiro, a hidratação pelo sistema natural, que é pela boca, o intestino. Não só porque você consegue hidratar por ali, mas porque o intestino ele também tem uma microbiota, que a gente chama, vamos dizer assim, uma vida dentro dele
para nutrir. Então, o intestino ele tem as células que se nutrem do que passa no intestino, as células das vilosidades, que é as mais superficiais do intestino, e ele é rico em bactérias que nos ajudam a digerir alimentos e também na nossa alimentação e absorver. Então, se nós não tivermos colocando alimentos para dentro e líquidos pelo intestino, essa barreira que existe no intestino de proteção para impedir que essas bactérias passem do intestino para dentro da corrente sanguínea, onde é absorvida, ela vai ficar mais fraca e podem acontecer casos de infecção mais grave por quebra dessa barreira. Então, sempre a primeira via de alimentação e a primeira via de hidratação é a via oral. Quando não é possível a via oral, o vômito é muito intenso, não para de vomitar, então você não consegue hidratar. Ou nos casos em que a desidratação é mais grave, que os sintomas são mais importantes, que estão afetando já o nível de consciência, a pessoa não acorda direito, não raciocina direito, a pressão está baixando, o coração está com taquicardia, está com taquiarritmia, 110, 120 nos adultos, as crianças já têm uma frequência mais alta, aí precisa fazer uma hidratação endovenosa e investigar outras causas. Essa questão do vômito que o senhor estava falando, eu passei muito mal essa semana, com muita ânsia, e meu marido ficava, toma água. Toma água, toma água. Só que quando a gente está enjoada, a gente não consegue tomar água. E ele não conseguia entender isso. Por isso que eu estou perguntando. Então, eu fiquei ruim um dia, 2, não consegui. Fui no postinho, tomei o soro e foi o que... Nesses casos, além de tomar o remédio para diminuir o enjoo, é importante diminuir a quantidade de água por vez ou de alimento que você ingere. Então, se você tomar uma quantidade muito grande de água de uma vez só, o estômago vai distender e se você já está nauseado, você vai acabar vomitando. Então, você vai tomando vários golinhos, mas com uma frequência maior ao longo do dia para poder manter hidratado. Eu deveria ter feito essa entrevista com o doutor na segunda, hein? Tem participação do nosso público, pode colocar. Carlos, qual a quantidade de água que devemos tomar por dia para evitar a desidratação? Carlos, o ser humano adulto, em geral, ele tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia para manter o corpo hidratado. Isso de água, sem contar os outros líquidos que a gente vai tomar. O café, o chimarrão, os sucos. Então, o ideal é que a gente tome pelo menos 2 litros de água ao dia. Isso o adulto? O adulto. A criança? A criança vai variar de acordo com a idade. Então, até os 6 meses de vida, a criança só toma leite. Só hidrata com leite. E a partir dos 6 meses de vida, você vai começando a introduzir mais água. O importante para a criança é sempre estar ofertando e deixar na livre demanda dela. Então, assim, sempre estar oferecendo, olha, vamos tomar um pouco de água, vamos tomar um pouquinho de suco, vamos tomar um pouquinho de chá. É hábito, né? Já criar desde pequenininho mesmo, Isso, né? porque ela esquece também. Está brincando, está no sol, está na piscina, está na praia, no mar, e ela não vai te procurar para tomar água. Se você não procurar ela, ela vai ficar sem tomar água e corre um risco maior de desidratar. Muito obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado.